Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de circuitos elétricos. Eu me chamo Noêmia e hoje nós vamos continuar a aprender sobre os métodos de análise de circuitos. Dessa vez eu vou mostrar para vocês como é que funciona um super nó. Vamos lá? Bom, ainda falando da análise nodal, nós temos o conceito de supernó, que significa... O que significa um supernó, né? É quando eu tenho uma fonte de tensão que está entre dois nós essenciais, como eu mostrei para vocês o que é um nó essencial. Podemos combinar esses nós para formar um supernó. Então, nós temos dois casos. O primeiro caso é se a fonte de tensão ela estiver conectada ao nó de referência e a outro nó qualquer do circuito, a tensão de nó que não é a de referência é igual à tensão da fonte de tensão. Então, vamos observar essa fonte de tensão 10 volts. Ela está conectada a um nó qualquer do circuito e ao de referência. Então, nós podemos dizer que essa tensão V1 ela vai ser 10 volts, porque aqui embaixo eu tenho 0, e se essa fonte vale 10 volts, aqui em cima eu tenho 10 volts. E nós temos o caso 2, que é quando a fonte de tensão, seja ela independente ou dependente, ela estiver conectada entre dois nós que não são o de referência, que aí haverá a formação de um supernó. Então, a gente vai aplicar LKC e LKT para determinar as tensões nodais, certo? É importante frisar algumas coisas. A fonte de tensão dentro desse supernó, ela vai oferecer, na verdade, uma equação necessária para encontrar as tensões nodais. Então, o próprio supernó vai nos dar uma equação para resolver o circuito. O supernó ele não tem tensão própria. Então, quando eu tiro essa fonte de tensão, como vocês vão ver, não existe uma tensão própria. E o supernó requer a aplicação tanto de LKC quanto de LKT. Eu também vou mostrar isso a vocês. Bom, mostrando o que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui eu tenho as correntes, como a gente fazia para o análise nodal, a gente vai fazer aqui também. Eu tenho as correntes de ramo definidas, ó, I1, I4, I2, I3. E aí eu vou fazer uma LKC aqui nesse nó. Como é que a gente faz? É como se a gente removesse essa fonte de tensão e isso aqui, esse V2 e esse V3 virasse um nó só. Então, quais são as correntes que chegam nesse nó aqui? Seria I1 e I4, certo? Que tá aqui, igual a as que saem I2 e I3, que tá aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fazia na análise nodal, escrever em função dessas tensões. Então, quem é a corrente I1? Vai ser V1, potencial maior, menos o menor, dividido pela resistência, 2. E assim eu escrevo todas as correntes. Quem é I4? I4 vai ser V1, que é essa tensão aqui, ó, menos a tensão aqui, que é V3, dividido por 4. I2, quem é I2? A corrente que passa nesse resistor aqui de 8 ohms. V2, aqui é o de referência, então é 0 sobre 8. E quem é I3 vai ser V3, aqui embaixo eu tenho 0 sobre 3. Certo? Aí vamos lá. O próprio supernó, como eu falei para vocês, ele vai nos dar uma aplicação requer tanto a aplicação da LKC quanto da LKT. A LKC a gente já fez, então a gente já obteve a equação, como eu mostrei no slide anterior. Agora nós vamos obter a equação que o próprio sistema nos dá, que o próprio supernó nos dá. Então, vamos observar essa malha aqui como se fosse isso daqui. Então, aqui eu tenho uma tensão V2, aqui eu tenho uma tensão V3 e aqui eu tenho 5 volts. Então, se a gente fizesse um LKT nessa malha, como ela ficaria? Menos V2 mais 5 mais V3 igual a 0, pela lei de Kirchhoff das tensões, né? A soma das tensões numa malha é igual a 0. Então, se a gente manipular isso aqui, a gente vai chegar que V2 menos V3 é igual a 5. Ou então, a gente poderia olhar o potencial maior menos o menor é igual à fonte de tensão. Então, se a gente tem uma tensão aqui, a tensão que está aqui no meio tem que ser uma menos a outra, que seria 5, certo?
nesse caso aqui. Então, a gente tem essa outra equação aqui desse supernó. Portanto, se a gente observar, nós temos a equação que foi oriunda da lei de Kirchhoff das correntes, a equação que foi oriunda do supernó, formando duas equações. Então, se nós temos duas equações, temos dois nós, porque esse aqui se transformou num só, nós conseguimos resolver o circuito. Porque isso também só tem duas incógnitas, né? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês a estudarem. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, para que outras pessoas também possam se beneficiar com esse conteúdo. Não se esqueçam também de se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Caso ainda tenha alguma dúvida, deixe nos comentários para que possamos te ajudar nessa jornada. Desejo bons estudos e nos vemos na próxima aula.